As O senhor pessoas, fala do elas Lula gostam muitas vezes. O senhor fala do Lula muitas falo vezes, porque é mas ele que sabendo tá do senhor. fudendo o Mas só Brasil, ele você que tá mudou o quê? fudendo o Brasil, minha senhora. Não Desculpa pode falar palavrão. Vamos tentar entregar uma não pode entrevista de aonde? Qual alto lei que nível fala que não para o pode nosso falar? espectador, Qual por lei? favor. Marçal, E você dando essa brincadeira. E achando que a gente é bobo. Me chamando de meme, falando de bigode, falando de procedimento estético. E a gente tá beirando a insanidade. Eu estou mirado no Lula. E pode contar comigo que eu entrei com o escudo de ferro, de ouro, de qualquer coisa pra tirar o pior governo da história desse então, país. se for impugnar Na essa América Latina só falta isso. Muito boa tarde, Pablo Marçal. Eu queria já começar perguntando para o senhor, porque o senhor acaba, em 2024, concorre à Prefeitura aqui de São Paulo, acaba na terceira colocação ali na disputa e o senhor acaba se afastando da política, inclusive tem uma discussão troca de partido, mas retoma o noticiário com essa informação de que fez o registro de candidatura, mesmo com essas decisões desfavoráveis ao senhor. Minha pergunta é, o senhor... como é que foi nesses últimos dias? Volta ao noticiário e consegue espaço para voltar a vender cursos, como o senhor já fez em outros momentos? Ou tem um objetivo de fato político? Uma boa tarde. Boa tarde. Como é que você chama? Qual que é o seu nome? Natália. Oi, Natália, tudo bem? Boa tarde. Eu não me afastei da política, não. É porque eu não sou político de cargo, né? Nunca assumi nenhuma posição, então eu não tinha que prestar folha de ponta e nem aparecer nenhum dia falando sobre isso, né? Eleição tem todo ano par e eu sou um empreendedor brasileiro, investidor, trabalhador, pago centenas de milhões de impostos com essas dezenas de empresas que eu tenho e eu tô aqui para servir. Então, a questão de não ter, às vezes você não me vê aí, igual tá me vendo agora, em 2 dias ou 3, a quantidade de aparições que está acontecendo é que o povo tá de saco cheio, o povo quer algo diferente, o povo não aguenta mais essa maldição do PT aqui no Brasil, né? Sobre a minha candidatura, para quem não sabe, eu sou jurista e posso explicar para o Brasil inteiro. Se você não tiver certidão, você não consegue registrar o DRAP, que é o registro que valida a candidatura. A inelegibilidade está no TRE e tem mais 2 graus recursais. Tem um direito, o direito brasileiro tem a ampla defesa e o contraditório. A gente que conversa lá com os gabinetes na Corte Eleitoral, a Corte Eleitoral rapidamente deve dar resposta à questão da inelegibilidade. Tá tudo bem para mim. A questão da agilidade pode ser ágil. Mas é que deve vir uma resposta pela sua inelegibilidade. Então a minha pergunta é o interesse de agora fazer esse registro, mesmo sabendo que a tendência é ficar inelegível até pelo menos 2032. Você chegou a dar notícia aí que o TSE abriu inelegibilidade pro Lula também, para ele gastar dinheiro público no carnaval? A gente acompanha, certamente. Espero que a mesma celeridade que você está falando aconteça com ele também. Então, assim, existem processos que esses políticos... Pois a celeridade no caso... Posso responder só um pouquinho? Claro. Que eles seguram desde 2021... Quando eu entrei agora no final de semana, coisas que estão paradas desde 2021 começaram a acelerar. Existe um modus operandi, né, para os não manipuláveis serem segurados para não conseguir libertar essa nação desses comunistas. Pode falar agora. Obrigado. Não, é que o senhor, na verdade, os processos do senhor, eles também começam lá depois, durante a eleição de 24, e eles vêm acontecendo, inclusive hoje está acontecendo um julgamento aqui no Tribunal Regional Eleitoral de um recurso que os seus advogados impetraram na Corte Eleitoral. E o que a gente sabe é que quando chega lá no TSE pelo prazo para, inclusive, dar uma resposta para o eleitor, eles devem dizer quem pode ou não concorrer. As candidaturas? Você sabe quando julga das candidaturas? Já está acontecendo, tem uma fila de... Não, é dia 13 de setembro, não está acontecendo não. Não, mas já tem lá... Não está não, que o prazo está aberto para... Tem 3 dias depois do último prazo para fazer correções, tá errada a informação. O que acontece é o seguinte, até o dia 13 de setembro,
vai ser julgado. Então não tem ninguém validado ainda. Todos estão candidatos ativos. Para vocês que estão assistindo, respeito aí a todo mundo do SBT News, você tem que saber o seguinte: para você conseguir ser candidato, você tem que ter certidão. Eu vi as certidões, eu tenho certidão habilitando isso. O senhor conseguiu uma liminar na justiça aqui do interior de São Paulo. Isso aí é outra coisa. Você sabe de que é a liminar? Para conseguir se filiar ao PRTB, partido que o senhor disse que não... Não tem nenhuma relação aqui nem elegibilidade. Então não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Você está falando do assunto... Mas isso, inclusive, também pode ser discutido do ponto de vista da legalidade. Igual eu estou discutindo com você, todos os assuntos, inclusive pôr o Lula de inelegível. Talvez o Lula voltar para a cadeia, talvez soltar o Bolsonaro do que fizeram com o Bolsonaro, dá para fazer tudo. Talvez uma televisão que viveu uma vida inteira fechar as portas, dá para acontecer qualquer coisa. Candidato, eu vou trazer mais um colega para a nossa discussão. Ranier Bragon conversa com a gente. Praga Reforços, vamos lá. Oi, muito boa tarde. Boa tarde. Em 2024, a gente teve notícias, inclusive a Folha de São Paulo publicou e outros órgãos de imprensa sobre suspeitas de vínculo do seu atual vice que o senhor apresentou na candidatura, Leonardo Avalanche, com o PCC. Inclusive outras pessoas relacionadas a esse tipo de suspeita. O senhor, na época, falou que, se dependesse do senhor, estavam todos afastados, mas depois o senhor prestou solidariedade ao Avalanche. Nessa reportagem a que eu me refiro, era um áudio que o próprio Avalanche falava que tinha influência no PCC, que ele foi o responsável pela soltura do André do Rap. Minha pergunta é o seguinte: o senhor protocolou seu programa de governo propondo combater as facções criminosas. Como o senhor pretende fazer isso voltando para esse partido e se o senhor dá um cheque em branco para essas pessoas? Eu acredito o seguinte: você viu algum processo deles em relação a isso? Porque parece que não tem nem processo, né? Tem ilação. Aqui no Brasil é o seguinte: se você não é manipulado pelos grandes partidos, a mídia é usada e muito bem remunerada para sair destruindo as reputações das pessoas. Eu não vivo de reputação, eu vivo de fruto. Então eu sei o que eu tenho transformado nesse país. Agora, eu não consigo falar quem é ou que não é uma coisa, não tem nenhuma condenação em relação a isso. Até as condenações são desfeitas no Brasil, que é imoral, que deixou de ser um país honesto, né? Eu falo como povo, se a gente aceita tudo o que aconteceu até agora. Eu acho engraçado alguém me acusando de inelegibilidade. Colocaram o Lula de inelegível, ele de processo criminal. 580 dias de cadeia. O que aconteceu? Deu por causa de um CEP, vamos descondenar e vamos colocar ele de volta. A indignação é só com a direita, é seletiva, o que é? Agora, eu quero, sabe o que é meu sonho? Meu sonho é que qualquer candidato saia sem partido político. Não tem como alguém que quer defender o Brasil, que é próspero, que tem mentalidade aberta, que é disruptivo, aparecer para defender esse povo. As cartas estão marcadas e o jeito que vocês estão falando sobre o TSE vai acelerar. Por que não acelera os processos de todo mundo? Por que não tem ninguém de esquerda inelegível? Não vejo ninguém de esquerda inelegível no Brasil. Tem nenhum. Fala o nome de um aí. Candidato, o senhor sabe que o senhor mesmo deu o prazo. A gente que acompanha o bastidor da Corte Eleitoral, eles respondem para diminuir a insegurança jurídica de quem vai para as urnas em 4 de outubro. Então, a gente vai ter essa resposta. Tem que tirar o presidente do Brasil para diminuir. Não só em relação ao senhor, mas em relação aos outros também. A gente precisa A maior insegurança jurídica do Brasil é manter o presidente Lula como presidente. Gastou dinheiro público no carnaval. Você vai ver que eles vão dar uma mexidinha, vocês nem vão ficar indignados nas suas reportagens. Eles vão mexer, vão tirar do Nunes Marques, vão levar para o STF, vão fazer o samba do crioulo doido e vão cortar a ação. Acabaram de fazer isso. Estava na mão do Nunes Marques para decidir algo sobre um vídeo do Lula, foram lá e sequestraram a ação. Se não tiver uma repulsa, uma revolta do povo brasileiro e não entender o que eu estou fazendo aqui, você começou perguntando se eu vim vender curso, eu vim foi para salvar o Brasil. Eu vim aqui para mudar a rota do Brasil. Eu já vendi um pouco de curso, fiz alguns milhões de reais com isso, eu posso te garantir uma coisa: essa não é a vontade. Mexer com a mentalidade de um povo é o que toca o meu coração. Existe pessoas morrendo por gente incompetente governando esse país. Dos 70 mil políticos que tem no Brasil, pelo menos 90% não serviria para trabalhar no drive-thru do McDonald's. Só que pessoas capazes não têm coragem. Por quê? Para eu estar aqui até agora te respondendo isso, eu estou correndo risco aqui de tudo, em todas as áreas, para isso de benefício, que é zero. Então, assim, você que é eleitor, abra os olhos nessa eleição.
Nós temos que quebrar um ciclo maldito chamado Partido das Trevas. Eu tinha 16 anos quando esses caras entraram, eu tô com 40 anos agora e eu não acredito que vocês estão caindo nessa falácia até hoje. E as televisões não podem criticar porque recebem dinheiro público. Ao receber o dinheiro público, todo mundo tem que ficar comportadinho, passar um pano de leve. Não estou acusando vocês dois que estão me entrevistando, mas o nosso trabalho é jornalístico, interesse público. Interesse público. Agora, o Ranier com certeza vai querer questionar, porque ficou sem resposta a pergunta sobre a Avalanche, Ranier. O Avalanche, ele é o dono do partido, eu falei que eu gostaria de sair sem. Se tivesse possibilidade, eu gostaria de ter outra pessoa. Ele também estava sem o partido, ele recupera a senha. Quando ele recupera a senha, é por isso que a liminar saiu, porque eu já percebi em março que eu não sairia candidato a nada no União, por causa de alguns acordos. E desde março, desde quando eu fui filiado, em 4 de abril eu decidi passar para o PRTB. Por que não passou antes? Porque o presidente não tinha a senha, porque estava em outra lide judicial. Só isso. Ranier. Perdão pela insistência, Pablo, Pode mas falar. é uma acusação muito séria, é uma suspeita muito séria. É um áudio do próprio Avalanche falando sobre essa ligação que ele afirmou em 2024 ter com o PCC. Eu te perguntei, você não respondeu. O senhor conversou com ele sobre isso? O senhor acredita na versão dele? Já conversei. O que tem de gente criando coisa para tomar o partido dele? E a investigação é qual? Você sabe? É inquérito? Tem inquérito policial ou tem processo? Que eu sei tem reportagem. Você trouxe um assunto na versão que ele falou, ele fez uma fanfarronice? Ele fez uma fanfarronice? Eu quero saber se é inquérito ou se é processo. Não, é porque você trouxe uma informação de um... Mas, Marçal, independentemente de ter processo, a gente, em tese, vamos fazer um exercício aqui. O senhor criticou, havia uma discussão sobre proximidade com uma facção criminosa. Independentemente de ter processo ou não, a pergunta é, o senhor tem certeza que não há nenhuma relação do seu vice com nenhuma facção criminosa? Não tenho certeza, não. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Eu não tenho certeza sobre terceiros, não. Jamais. Eu não estou falando aqui dando carta branca para ninguém. Mas o senhor tem ele é dono do partido. Você tem que entender o seguinte. Aqui no Brasil, eu já tinha respondido. Você falou que eu não respondi. Eu vou repetir mais uma vez. Se eu pudesse, eu sairia sem vice, inclusive. Mas não pode, tem que ter o vice. Beleza. Se eu pudesse ir sem partido, eu também iria. O que vocês têm que entender é que não dá para fazer o que se quer no Brasil, então você tem que ir devagar. Agora, trazer uma reportagem da Folha de São Paulo, eu apareci em 85 mil notícias em 2024, mais de 90% delas eram mentirosas, patrocinadas por partidos que estavam desesperados. Então eu só fiz uma pergunta, de verdade mesmo, é se vocês têm um inquérito na mão e a que pé que ele está, e se tem algum processo, tem mandado de busca, se tem alguma coisa. Porque com base na notícia, para mim, papel higiênico não serve para nada. Eu não estou defendendo ele, estou te deixando com clareza. Não estou pondo a mão no fogo. Se tiver que responder alguma coisa, que responda. O próprio vice-presidente do Brasil falou que o Lula voltou na cena do crime. Eu quero ver vocês peitarem o presidente e mandar uma pergunta dessa para ele. O Petrolão, o Mensalão, todas as coisas foram feitas, todos os desvios de dinheiro. Ninguém pergunta mais nada para esse cara. Agora, eu estou aqui... Você quer que eu encerre a resposta? Pode encerrar. Está encerrado. Pode falar. Basília Rodrigues tem pergunta também, Marçal. Vai lá. Oi, Basília. Oi, Marçal, tudo bem? Você já foi procurado por outros partidos, tentou coligar com outros partidos, né? O senhor acabou saindo com o Leonardo Avalanche como seu vice. Então, se eventualmente o senhor for declarado inelegível, se a sua candidatura não for para frente, o senhor vai apoiar o Leonardo Avalanche como candidato à presidência da República? E se toda a candidatura cair, num eventual segundo turno, o senhor já tem uma opção entre estes outros candidatos aí postos? Imagino que o Lula não. Mas então o senhor vai apoiar qualquer outro candidato de direita? Fazendo então esse exercício com o senhor, né? O senhor está aí de frente com o público aqui do SBT News. Se não der certo a candidatura, o senhor vai apoiar o Leonardo Avalanche ou o senhor vai apoiar outro candidato de direita? A única coisa que você pode esperar certeza de mim é que eu estou mirado em quebrar o ciclo de maldição dessa nação com o PT que está desde 2003 governando e quebrando esse país. Nós estamos com endividamento de 81,6% em relação ao PIB. Quando esse senhor entrou, a dívida era menor que 700 bilhões de reais. Hoje está em 10 trilhões de reais.
Eu não sei se vocês entendem o que significa esse estrago, mas se ele ficar mais 4 anos, ele não vai passar para 100%, ele vai para 110%. Governo gastador, aumenta imposto, as grandes fortunas, as grandes empresas todas estão indo embora desse país. Então, a minha orientação é muito clara. Primeiro, eu trabalho com uma hipótese. Se acontecer, que é o que você me pediu, na hora que acontecer, pode me voltar a fazer a pergunta que eu falo. Eu estou firme até o fim, eu quero ser o Davi que vai derrubar o Golias e estou disponível. Estou disposto, correndo risco aqui em cima e ganhando nada aqui embaixo. Não tenho um contrato público, não vou usar dinheiro público, não vou usar nem um segundo da televisão de vocês, nem de nenhuma, não vou usar rádio, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem ninguém me apoiando. É Deus, o povo e um celular. Na última eleição tomaram meu celular. Né? Destruíram 3 redes sociais minhas, que não suportava me assistir. Porque hoje as redes sociais mandam mais que a televisão. A televisão, ela em outubro de 2018 vem perdendo e nunca mais vai recuperar. Já passou os 70 anos de glória da televisão. Eu não estou preocupado com isso, eu só quero que o povo decida. Se for para eu quebrar a cara, se for para dar errado, deixa meu nome lá na urna. Em 22, derrubaram um partido que eu estava. Pois eu virei deputado faltando 13 dias, fui eleito. Fizeram uma manobra depois que o Lula ganhou e tiraram a minha eleição de deputado federal eleito. Eu tenho até hoje o book, o login e a senha, senhor deputado Pablo Marçal. Depois de 24, fizeram um algazarra, juntaram 20 partidos políticos para me parar. Um candidato meme, usando essa expressão, né? Alguém que está mais aí para cliques na internet, engajamento, né? Em nome de outros interesses que não exatamente disputar e vencer estas eleições. Então, eu queria saber, né, do senhor, o senhor se considera um candidato meme? Eu me considero o próximo presidente do Brasil. Agora, se a pessoa me considera meme, é mais sobre o olhar dela. Por quê? Eu estou repetindo. Eu tenho dinheiro para bancar a campanha de presidente. Não vou colocar R$1 meu, porque quem coloca o próprio dinheiro quer o dinheiro para trás. Eu não tenho financiamento de dinheiro público. O que eu tenho que parecer? Eu tenho que ir lá e deixar meu bigode para o mundo inteiro falar do bigode. Eu tenho que ficar fazendo coisas para chamar atenção. Eu tenho que aceitar uma pessoa me dar uma cadeirada. Eu tenho que fazer coisas. Eu deixei claro, aqui dá um grito de socorro de um cidadão que paga imposto e sabe de lógica, de investimento e de análise. O Brasil vai quebrar se vocês não acordarem. Se não quer votar em mim, não tem problema nenhum. Qualquer hora que for encerrada a minha participação, a minha vida está resolvida. De dezenas de milhões de brasileiros estão perdidas e vão continuar perdidas. 40 mil homicídios. Depois fala que aqui aborta gente, mas não pode matar bandido com um fuzil na mão. Esse país já está com um boi e a corda no brejo. Nós temos que tirar o Brasil das mãos do PT. Se você quer me chamar de meme, chame. Se não quer votar em mim, para mim tanto faz. O meu número é 28. Você que fala, qual que é o número? Anota aí, 28. Se você não quiser votar em mim... De 2024, né, que foram as últimas eleições para agora, deputado, Marçal, até que saber do senhor, de 2024 para cá, suas últimas eleições, eleições de momento, o que mudou no Marçal, para além do bigode, que foi citado pelo senhor aqui na entrevista, e algumas pessoas falam também aí dos procedimentos estéticos e afins, né, chamando mais atenção para isso que é pitoresco do que assuntos sérios, que é o que a gente também quer ver nestas eleições. O que mudou no Marçal de 24, que foi acusado, entre outras coisas, de engajar mentiras na internet, para o Marçal de agora, além do bigode? O Lula faz uma mentira por dia. É uma loucura isso. E ninguém fala que ele mente. Ele parece que o mundo está dentro do Minecraft, quando o Lula fala, né? Eu não fiz procedimento estético. As pessoas, fala do Lula muitas vezes. O senhor fala do Lula muitas vezes, mas sabendo do senhor. Ele que tá fudendo o Brasil! Ele que tá fudendo o Brasil, minha senhora. Não pode falar palavrão. Vamos tentar entregar uma entrevista de alto nível para o nosso espectador, por favor. Mas qual lei que fala que não pode? Sobre o que o senhor estava respondendo, o senhor não fez procedimentos? O que se interessa na eleição? Pois é, também acho. Foi o que a sua entrada no jogo político acabou motivando. A mentalidade do povo foi treinada para ficar pegando nisso. Vocês tinham que estar indignados por que eu estou inelegível, sendo que não tem materialidade. Isso é pressão política de partido de esquerda, de centro e de direita. E vocês ficam achando que o judiciário não está sendo pressionado para me impedir. Marçal, e vocês estão nessa brincadeira. E achando que a gente é bobo. Me chamando de meme, falando de bigode, falando de procedimento estético. A gente está beirando a insanidade. Tá entendendo ou não? Se você, brasileiro, não ficar indignado,
espere o dia 4, vai lá e cague na urna de novo. Quem ficou ofendido que eu falei que o PT tá fudendo o Brasil, é só pegar o prejuízo do Correios. O Correios é uma empresa pública sem concorrência com 12 bilhões em prejuízo. No governo anterior, superávit. No governo anterior, deixou 56 bilhões no caixa de superávit. Esse está com 10 trilhões de rombo de dívida pública e um desencontro de caixa de quase 100 bilhões de novo. Como que um governo que tem 3 trilhões em imposto ainda termina no vermelho? Esses caras fazem isso de propósito. Os empregos vão embora. Os supermercados gigantes estão fechando. Você acabou de ver as Casas Bahia agora demitindo 2 mil funcionários. Se vocês não colocarem a mão na cabeça, vocês, eleitores, vocês vão deixar esse país ir pro buraco e não tem como voltar depois. Depois nós vamos virar um quintal de uma grande nação por aí. Pra gente encerrar, Marçal, o dia depois de amanhã, caso o senhor vença, né, qual é o plano, né, para resolver tudo isso que o senhor pontua? E entendo a candidatura impugnada. Eu reforço a pergunta da Basília. Quem o senhor vai apoiar? E porque o eleitor merece saber. O senhor tá Ele merece saber. Eu estou mirado no Lula e pode contar comigo que eu entrei com escudo de ferro, de ouro, de qualquer coisa para tirar o pior governo da história desse país. Se for impugnada na América Latina, só falta isso. Se for, aí você me liga, porque eu não estou tratando variável. Mas não se vou for te impugnado, o senhor apoiaria Flávio, pelo que o senhor está dizendo, para tirar o PT? Você não consegue tirar nada de mim enquanto o se for realidade. Na minha cabeça, eu vou até o fim, assim como eu fui até o fim na Prefeitura de São Paulo, mesmo todo mundo, mesmo partido que se diz de direita, o presidente tendo falado para mim, rindo esse ano, que ele tentou derrubar meu partido e não conseguiu. Essas pessoas, eles são maldosos, eles vão tentar parar de todo jeito. E se for para servir um dia, uma semana ou um mês, foi uma honra servir vocês, que são brasileiros. Tá aqui um cidadão indignado que não vai ficar calado por nada. Obrigada, Pablo Marçal. Obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês. Obrigada. E espero que vocês não caguem na urna no dia 4. Obrigada ao empresário, influenciador Pablo Marçal, que conseguiu uma liminar na justiça. Qualquer coisa aí.